Achado, pai. Isso é um assalto. É. É um assalto com R maiúsculo. Ah, demorou então, pô. É assalto desarmado, levanta a mão. Ah, tá desarmado? Os outros Tá todo tá mundo armados, armado. Esse é um eles assalto com armados. mão Ah, desarmada. demorou então. Ah, eles estão armados, eu tô desarmado. Demorou. É um assalto com mão Ah, mas desarmada. bateu a pena do cara é gente boa. Aí, você ajuda nós, cara. Pode seguir sua vida, é nóis.